E aí, galerinha, tudo beleza? Tudo primeira? Hoje nós vamos dar continuidade aos movimentos sociais no período colonial. Agora, só que se na aula anterior, né, nós falamos sobre os movimentos nativistas, hoje nós vamos olhar os movimentos separatistas ou movimentos de libertação nacional. Tá? Esses movimentos sociais, só relembrando, movimentos nativistas são de cunho nacional, local, regional, tinham seus interesses próprios, às vezes questões pequenas ligadas à própria região da colônia, e os movimentos de libertação nacional, que já vinham trazendo um caráter republicano, um caráter iluminista, eram separatistas, tinham uma forte influência aí da maçonaria, principalmente pelo seu caráter iluminista e republicano. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Tá? Então, esses movimentos de libertação nacional, eles revelavam a insatisfação com o governo português em uma dada região da colônia. Eu gostaria de lembrá-los que a essa altura do campeonato, toda vez que nós falamos em Brasil, nós não estamos falando nessa identidade nacional como nós conhecemos hoje, tá? Essa identidade, ela só é revelada, ela só é trabalhada melhor após a independência com o projeto imperial, né, do governo imperial, de unificar o território, tá? E dar sentido às várias regiões, tá? Então, o que é que acontece? Nesse período colonial, né, a ideia de Brasil ela era bem regional, né? Era o Brasil de Minas Gerais, era o Brasil do Nordeste, era o Brasil do Rio, era o Brasil, então era algo muito regional, tá? Era São Paulo, era Rio, era Minas, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará, ou seja, algo muito fragmentado, tá? Então, esses movimentos de libertação nacional, eles se pautavam nas ideias iluministas de liberdade, certo? Esta liberdade que era política e social e econômica, tá? A bandeira levantada pelos iluministas, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, bandeira inclusive da Revolução Francesa, outro ponto aí que vai pautar esses movimentos, tá? A experiência da Revolução Francesa, eles contestavam alguma ordem, né, política e social, né? O ideário de liberdade, ele atinge várias camadas da sociedade de uma forma diferente. No campo da Revolução Francesa, essa liberdade, ela era uma liberdade política. Eles criticavam o antigo regime, que é muito típico aí do iluminismo, a crítica ao antigo regime, tá? Já na Inglaterra, mediante a Revolução Industrial, essa ideia de liberdade inaugura uma teoria, né, que nós chamamos aí o liberalismo econômico. Era uma liberdade de comércio, tá? Então, essas ideias do iluminismo caíram como uma luva aqui. Lembrando que dos movimentos de libertação nacional, né, eles terão uma forte influência aí do, da maçonaria, tá? Que a maçonaria é uma das responsáveis. Eu não estou dizendo que ela é a responsável, ela é uma das responsáveis por trazer esse ideário do iluminismo aqui para o Brasil. Quem compunham esses movimentos, excetuando aí a conjuração baiana, eram a elite. Né? Então esses ideários do iluminismo eram bem presentes, eles difundiram isso. Era a galera que vinha lá da Europa, vinha para cá, para o Brasil, né? Voltavam para cá, os filhos, né, dos senhores que iam estudar em Portugal, iam estudar na França, né, iam estudar em vários lugares da Europa e chegavam aqui, né, cheios desses ideários aí de liberdade, de igualdade, de fraternidade e vão contestar. Tá? Mas, logicamente, cada um também vai atender o seu próprio interesse. Beleza? Então, o advento da Revolução Industrial, que vai trazer essa ideia aí de uma liberdade econômica, a Revolução Francesa e a independência, a experiência da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Tá?
Por que os Estados Unidos? Porque foi a primeira colônia na América a se tornar independente. E o exemplo, e não somente isso, a independência dos Estados Unidos vai desencadear um movimento de libertação nacional em vários locais, né, da América. E o mais interessante é que a independência dos Estados Unidos trouxe à tona a ideia da república, né? Porque como eles objetivavam aí eliminar esse pacto colonial, eles traziam também um caráter republicano. Eles traziam a ideia de república, de trazer à tona aí a república, tá? Uma coisa do povo. Isso é fruto, esse caráter republicano é fruto do ideário iluminista, tá? É fruto da Revolução Francesa, lá de 1789, tá? E é fruto também da independência dos Estados Unidos, ok? Então, desses movimentos de libertação nacional, nós podemos aí enfatizar Pernambuco em 1817, a Bahia em 1798 e Minas em 1789. Cada movimento com um objetivo diferente, tá? Cada movimento com um olhar diferente, uma crítica diferente à sociedade. Mas assim, no fringir dos ovos aí, eles tinham o mesmo princípio. Eles eram republicanos, eles visavam a independência, né, essa separação de Portugal. Eram colônias, eram espaços da colônia muito, como eu posso dizer, muito equiparados economicamente, né? Pernambuco, né, foi dos pontos mais cruciais aí da economia açucareira no período colonial, tá? Foi enfraquecido por conta do advento aí da região mineradora, né? Minas Gerais foi, né, o centro da economia brasileira, né, por conta da questão do ouro, tá? Isso aí já no finalzinho do século XVIII. E a Bahia foi, né, aliás, ao longo do século XVII, século XVIII também, né, a região de Minas, né, mais o século XVIII, e a região aí da Bahia, né, que foi a capital, né, a primeira ponto de centralidade política aí, né, do Brasil, né, foi Salvador, a capital do Brasil, o centro político, e que teve isso, né, cerceado, né, foi ao Rio de Janeiro para ficar mais próximo aí, como vocês podem ver no mapa, da região das Minas, né, e enfim, ok? Então, conceituando alguns pontos para fecharmos esse primeiro vídeo, tá? Nós vamos trabalhar com 3 conceitos. Inconfidência, que segundo o dicionário informal, né, é uma falta de fidelidade ou lealdade com alguém, principalmente com o Estado. É interessante esses conceitos porque nós vamos trabalhar bem a ideia de Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Esses 3 conceitos fazem toda a diferença. A Inconfidência Mineira, ela também é chamada por alguns de Conjuração Mineira, porque no caso de Minas Gerais encaixa-se bem os dois conceitos perfeitamente, tá? Conjuração e confidência são muito semelhantes. A conjuração, na realidade, é uma associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. Se a inconfidência é uma falta de liberdade, a conjuração é uma conspiração, tá? E no detalhar aqui dos movimentos, nós vamos entender o porquê na Bahia é uma conjuração e em Minas Gerais tanto pode ser uma conjuração quanto pode ser também uma inconfidência. Mas o termo mais clássico aí, né, citado por muitos historiadores, é a ideia da inconfidência, tá? Tanto pelo fato do que aconteceu ao Tiradentes, né? A pena que foi dada ao Tiradentes, né, que é justamente o crime de lesa majestade, nós vamos falar aí nos próximos vídeos, ok? E revolução, segundo o dicionário de conceitos históricos, tá?
da Kalina Silva e do Maciel Henrique Silva, eles vão falar que a revolução é um processo de mudança das estruturas sociais, tá? A palavra ela surgiu durante o Renascimento como uma referência aos movimentos dos corpos celestes, ganhando um significado político apenas no século XVII, com a Revolução Inglesa. Então a Revolução ela é uma mudança drástica numa estrutura social. E em Pernambuco, nem é Inconfidência nem é conjuração, porque nós vamos ver que o caso de Pernambuco, eles conseguiram mudar, mesmo que por um período curto, mas que conseguiram aí resistir a esse processo, né, e de fato provocaram uma mudança na estrutura política e social, tá? Mesmo que por um período curtinho aí, salvo me engano, 3 meses, mas Pernambuco foi um caso de revolução. Então esses 3 conceitos a gente precisa saber. E para vocês, eu recomendo que definam bem esses 3. Anotem, pontuem bem esses três conceitos, porque faz uma diferença bastante, não vou até ser redundante, né? Bastante grande, bastante já é, muito grande, enfim. Então, o que é que acontece? Então, vai fazer uma grande influência, uma grande interferência nesse processo, beleza? Então, é só para vocês entenderem bem isso daí. Inconfidência, falta de fidelidade, conjuração, conspiração, revolução, mudança drástica aí nas estruturas, beleza?